E esse assunto é muito bacana, é muito denso, não tenso, é muito denso, é legal vocês prestarem atenção, que a gente vai falar de arquitetura híbrida para banco de dados. Vamos trazer vários casos reais aqui, é um assunto muito bacana. E eu queria chamar o pessoal que vai apresentar, primeiro o Ronaldo Andrade, cola neu aqui. E o Jeff volta aqui, que tem muito mais coisa para falar. Então eu entrego o bastão, fiquem à vontade, boa sorte, pessoal. Fala para cá. Fala pessoal, bom dia. Para quem não me conhece, eu me chamo Ronaldo Andrade, trabalho em Engenharia Proteus. Bom dia, Jefferson. A gente se falou agora há pouco e a gente trabalha junto na Engenharia de Dados do Proteus. Bom, a ideia aqui é compartilhar as experiências que a gente já vem trabalhando em cima do Postgre aqui, mostrar alguns cases que já estão, vocês já viram em alguns momentos que a gente já apresentou. Após um ano, como que está esse comportamento, o que... Para baixo. O que apresentou? Para baixo. Perdão, pessoal. Tá, então, nesse caso, a gente quer mostrar para vocês um caso real mesmo de laboratório que a gente vem trabalhando e depois de um ano, o que está acontecendo no grupo base, o que está acontecendo no Bitpark. Né? Converso bastante com esses dois clientes, a gente ficaram muito próximo da realidade do dia a dia e mostrar o que é realmente o processamento dele após o uso do Postgre, tá? Isso na parte de SQL. Eu vou falar um pouco, começar aqui, eu tinha comentado na palestra sobre dimensionamento de ambiente, que a gente utiliza um teste chamado Hands-on, que é um teste interno, onde nós utilizamos aí 3.000 conexões na média, 30 minutos de teste, e aí a gente utiliza um framework, né, chamado APDEX. Então, se não bater o APDEX que nós definimos, esse ambiente não é aprovado, vamos dizer assim. Então a gente faz o teste com Linux, Windows, Postgre, outros bancos de dados, outras nuvens. Então a gente faz o teste em várias camadas, tanto do sistema operacional quanto do banco de dados. E esse teste, você tem uma foto aqui bem básica aqui, por exemplo, que tinha nesse momento aqui. Aqui já era terminando o teste, então ele está finalizando as threads, onde tem 7.000 conexões ali dentro do banco de dados. Eu acho que poucos clientes hoje, né, a gente entende que a maior parte dos clientes é média, até 1.000 conexões, 2.000 conexões. Então, esse teste aqui a gente já faz um estresse bem pesado nesse ambiente para poder validar a parte de app server, a parte de license, a parte de conexão entre os bancos de dados, entre o app server e o banco de dados. Eu acho que esse teste ele serve para validar toda a infraestrutura do ERP e chegar num ponto e dizer assim, olha, está validado, está ok, a gente pode prosseguir. Por exemplo, quando a gente entra com um banco de dados novo, uma release nova, o último que a gente homologou de Postgres foi o Postgre 16, validou, homologou, ok. A gente validou e homologou alguns Postgres sob serviço, alguns Oracle sob serviço, alguns outros bancos sob serviço. Quando bate nesse teste hands-on, por exemplo, algumas nuvens aí, que a gente foi homologar testes, bancos sob serviço, não foi homologado para a nossa área. Então, se não suportar esse teste, não é homologado para a nossa área. Então, basicamente, esse aqui a gente chama de laboratório, né? Passar esse laboratório, se passar nesse laboratório, assim, eu não me lembro qual o cliente que chegou e falou assim, olha, não está suportando aqui, caiu o app server, caiu, assim, por questão que não suportou. Pode ter ocorrido problema como, por exemplo, no Linux, era o kernel que estava incorreto, alguma configuração, normalmente é alguma configuração incorreta que acaba gerando algum problema na infra, mas dizer que não está suportando, eu acho que a gente não tem mais esses casos, né, Ronaldo? Acho que 5 anos atrás, talvez, a gente tinha alguns problemas. Quando vocês começaram, eu cheguei depois, né? Já estava aí, o Ronaldo chegou. No próximo slide eu consigo até falar alguma coisa para vocês ali. Mas uma coisa que a gente trabalha bastante aqui é como... É um termo que se escuta muito bastante agora, as batalhas de IA, né? A gente também faz esse tipo de batalha, faz esse tipo de comparativo? Sim, a gente faz. Aqui todo mundo sabe, a gente já falou bastante dessas informações, que a gente não compartilha esse tipo de informação por uma série N motivos. Mas sim, a gente faz comparativos e o nosso papel aqui é que
os comportamentos sejam todos parecidos entre o Postgre e os demais bancos de dados que estão homologados nesse momento. Linux e Windows também tem que bater a performance. Exatamente isso. Bom, falar um pouco desse laboratório nessa realidade, literalmente assim, quando a gente começou a fazer esse tipo de trabalho, estão 7 anos. Então, o cálculo que eu fiz agora recente aqui, estava eu e o Jefferson montando a palestra, são 7 anos escalando esse ambiente. Tem um trocadilho, tá? A escaladinha ali. Para quem me conhece ali sabe do cenário, porque eu estou usando isso. Mas tem 7 anos que eu estou trabalhando em cima, escalando esse tipo de informação, entendendo o comportamento, fazendo diversos tipos de estresse, conversa muito com os grupos de Postgre para poder trocar esse tipo de experiência. Os testes que a gente geralmente faz ali é 3.000 simultâneos, tá? Para mostrar ali, para entender o workload, qual que é o comportamento de uma release para outra. 3.000 simultâneos na camada da aplicação, na camada do banco é 6.000 conexões. Exatamente. E aí sempre tem uma pergunta, em algum momento vocês perceberam que teve corrupção de dados ali, perderam algum tipo de estrutura do banco? Até o momento desses 7 anos, a gente nunca teve nenhum teste de stress testes nosso, a gente corrompeu a estrutura do Postgre, né? Os demais bancos de dados, os demais dentro da sua estrutura, a gente teve alguns casos de corromper. O Postgre nunca teve 0 casos de corrupção. São 7 anos ali estressando, entendendo o comportamento e não encontrando esse tipo de problema. Outra coisa bem legal aqui é o uptime do grupo base, né? Ele está em 99% ali, porque você sempre vai ter que, como se trata de servidor, tem updates, tem upgrade que você vai dar dentro do sistema operacional. O Postgre depende bastante disso, então a gente se define ali que é 99% que o uptime do banco ele tem que estar disponível ali, né? Então, o grupo base, eu converso muito com eles, até o momento, eles só fizeram mais manutenção em hardware mesmo ali, quando eles foram trocar a arquitetura. O BitPark também, vai ter um slide mostrando o tempo que o BitPark está colocando ali, eu converso bastante com o Tibério, né? E ele é o primeiro cliente ali que ele já está usando um vetor do PG Vector ali para buscar alguns dados, a gente vai trazer uma experiência dele que a gente já teve no universo. A gente apresentou o Tibério fazendo esse dado, né, mostrando esse dado, e a gente vai remostrar ele novamente, porque muita gente não viu, porque isso aqui estava lá no Universo TOTOS. Uma outra coisa que me perguntam bastante, tanto para mim e para o Jefferson, vocês fazem teste de failover? Sim, a gente faz bastante teste de failover. Backup bom, backup é aquele que volta, é que quando o restore vai voltar. A gente fazemos teste de RPO e de RTO e simulações de disponibilidade. A gente tem bastante esse tipo de teste, para garantir que o ambiente está seguro, para a gente poder homologar a próxima versão do Postgre, a gente faz todo esse trabalho aqui, para todo documentado. Sigam bastante as nossas documentações, que lá é a garantia que vai ter sucesso no projeto, tá? Bom, esse aqui, eu estava conversando com o Cristiano, lá do grupo base, né? Pedi para ele, cara, me fornece algumas informações, como que está o ambiente depois de um ano de uso. Se vocês verem ali, bem no meio, na parte de cima, do lado esquerdo, vai ter global. Ali ele está 40 dias na máquina dele, sem mexer ali no posto, só processando. Mas 40 dias é pouco? Não, é que ele estava fazendo manutenção na alta disponibilidade, né? Então, o que eles têm hoje ali? Eles já têm uma arquitetura de alta disponibilidade, ele já tem uma réplica de ambiente, e aí também mais para frente ali a gente vai mostrar outras réplicas que pode estar fazendo ali dentro do ambiente no dia a dia, para garantir que você tenha o máximo de disponibilidade do banco. Cada vez mais a gente está mandando workload para o banco de dados, tá? Outra aqui que é interessante é o do BitPark. Se vocês forem ver, são 286 dias com o banco no ar, tá? A gente colocou uns grifes ali porque são dados de sigilo ali, de conexão, então a gente preferiu não mostrar, né? Para garantir, todo mundo deve estar se perguntando, tanto ali o database quanto o user ali e qual que é o IP de conexão. Então isso aí a gente colocou uma tarja ali para não ter problema, tá? Então depois de um ano, como que está o comportamento? É só o volume crescendo, mais cenários usando, eles vão ter mais liberdade para fazer coisas que, devido a um lock-in de licenciamento, você tem esse comportamento de não poder estar utilizando. Quase 3 tera de base, mais quase 2.000 conexões aí ativas nesse print. Exatamente, ó. Se você ver sessions ali,
tem em torno ali de 1.675 ali, e ele configurou o banco ali para ter um acesso de 4.000 conexões simultâneas, tá? Um outro fator ali, ó, tem quase 16.000 threads ativas no banco, e o TPS são transações por segundo, que é 1.238. Então, naquele momento que ele me mandou o print, que a gente pegou aquela informação com o Bitpark, são 1.238 transações por segundo. Então, o Postgre ele tem esse número que é bem importante para a gente, tá? Então, quando você está medindo performance, o Postgre é importante você medir transações por segundo. Uma das palestras que eu fui no PGConf o ano passado, em setembro, eu estava lá no PGConf e estava eu e o Robson, o gerente da Tech, a gente foi assistir uma palestra. O que eles estão fazendo de fora? Tinha um pessoal de fora explicando algumas informações, e aí eles falaram bastante a gente começar a se basear em transações por segundo no Postgre. Vale lembrar que cada banco tem o seu comportamento. Então a gente respeita o comportamento do banco, mas a gente tenta entregar que os 3 bancos de dados têm o mesmo comportamento para aplicação, tá? Então as transações por segundo é um fator que precisa ser monitorado. Quando você está colocando ali dentro do ambiente, monitore esse fator. E aí você tem features de ferramentas do Postgre que você pode colocar esse tipo de monitoramento para coletar esse tipo de informação. Então, esse número é bem importante você sempre olhar dentro do seu ambiente, tá? São ali, eu ressalto nesse slide aqui que esse cliente em específico, ele usou DBTools, que é a ferramenta disponibilizada pela TOTOS. Foi 22 horas para migrar essa base de quase 3 teras, né? Quase 3 teras de base. Exato. Então foram 22 horas para migrar, ou seja, a maior parte dos clientes que tem aí 500 gigas, 600 gigas, e outra coisa, diminuiu o tamanho. De acordo com o que ele falou, ele fez uma limpeza, apagou dados antigos, fez uma sanitização dos dados, né? Ele tinha ali quase 6 terabytes de todos os bancos de dados. Isso se transformou em 2, que agora são quase 3 terabytes, e já está 1 ano rodando. Acho que é importante salientar isso, porque é um cliente que exige alta disponibilidade, porque Bitpark, você está lá nas férias, você não quer ficar sem conseguir comprar a sua salgadinho, cerveja, né? Cerveja para quem toma cerveja, uma coca para quem toma coca, enfim, para quem está ali com seu filho, você não quer comprar um negócio e não funcionar. Então, essa base não pode parar nunca. Está 1 ano rodando, de acordo com o próprio cliente que falou com a gente lá no Universo. Se vocês olharem os 2 clientes, tá? Vou voltar aqui no do Cris, do grupo base. Todos eles estão usando alta disponibilidade, tá? Então, se você ver o print ali, vocês vão ter o RAW ali, que é aonde que é a parte de replicação, que é a parte de log, que ele coleta as informações e manda para o outro cenário. Do lado direito ali no final, depois do DBAX ali, que está em vermelho ali, tem o RAW Sync ali, né? E o Client Read, né? Essas 2 informações é o momento que ele está fazendo a réplica ali dentro do ambiente. Então, ele tem essa liberdade de ter réplica dentro da sua estrutura atual hoje. Que quando você tem um licenciamento, você vai ter aquele lock-in, então você vai ter essa dificuldade de fazer por questão de contrato, custo e uma série de N fatores. Isso você vai ter uma grande liberdade de estar configurando esse cenário. Voltando aqui para o pessoal do grupo do Bitpark, vocês podem ver que em vermelho ali no meio ali é a replicação ali, aquele momento que está replicando os dados do ambiente dele. Uma outra coisa que é importante que muita gente me pergunta, e também essa pergunta mais para o time todo, assim, que a Thaís, o Jefferson também, a gente sempre está conversando e sempre perguntam esse cenário para a gente. Quando a gente tem um banco de dados, toda vez que a gente vai migrar ele, se você tem um tamanho X, eu vou te dar um exemplo nos laboratórios nossos, tá? Você tem 1 tera dentro de um banco antigo, vamos dizer assim, uma versão antiga. Então você tem 1 tera de dados. Você está migrando ele, você está usando o DBTools para poder migrar, ele vai ficar em torno de 700 a 600 gigas. Isso vai depender dos dados ali, tá? O Postgre ele não trabalha Isso sem fazer sanitização de dados. Exatamente. Ele vai reduzir esse tamanho. Só que, lógico, é importante você pensar na estrutura de dimensionar para o crescimento da sua base, que toda a base cresce. Só que cada banco de dados ele tem um comportamento diferente do crescimento. É uma coisa que a gente defende bastante aqui. O Postgre cresce de uma forma, o Oracle ele cresce de uma outra forma e o SQL Server ele
constrói de outra forma ali essa estrutura de dados. Esses dois bancos de dados, o Oracle e o SQL Server, vale lembrar que eles têm features específicas de compressão de dados. O Postgre ele não tem. A forma que ele coleta dados, que ele está distribuído dentro da Tablespace é completamente diferente. Ele não vê essa necessidade. Então, a redução de crescimento dele é completamente diferente dos dois, tá bom? Então, aqui vamos falar do básico, né? Às vezes a gente fala, mas isso aqui é básico, né? Então, eu falei agora há pouco na palestra de dimensionamento de ambiente. O básico é o que muita gente falha. E aí, se você errar no básico, infelizmente, o banco de dados, seja qual for, tá? Seja Postgre, Oracle, SQL Server, se você errar no básico, você vai usar ele e não vai funcionar. O que acontece com o Postgres? Assim, ele tem o conceito do Linux. Qual que é o conceito? Você sobe ele no mínimo possível. Ele vai subir no default de mínimo. É para quê? Para você subir com 1 GB de memória no seu celular, lá no processador mínimo que tiver, ele vai subir. Mas não é para esse mínimo possível quando você instala, ele não é adequado para o ERP. Então é onde que a gente entra aqui em algumas questões que a gente fala, olha, isso aqui é básico, isso aqui você não pode errar. A gente há pouco tempo atrás, não tem um ano isso que eu estou falando, tá? O cliente chegou aqui com um banco configurado, procurou a gente para conversar e falou, não tá funcionando, não está rodando. Como é que estava? Estava lá no usuário Postgres default. Para quem usa Oracle, está lá no usuário System, né? Para quem usa SQL Server, está lá no usuário SA. Não pode, o banco não pode estar no default. Então você cria um usuário específico para o Postgres. Não transforma o usuário num super user, dá as permissões. A gente colocou no TDN ali algumas permissões que a gente indica para esse usuário. Então coloca lá, o usuário específico para o ERP, não utiliza... Porque quando você utiliza o usuário default, ele vai para Tablespace Users. E às vezes o Tablespace Users você não fez um trabalho de mover ele para um disco mais rápido. Às vezes ele está lá junto com o SO também. Então você tem esse trabalho de mover, criar esse usuário, criar Tablespaces, que é o próximo passo. Você cria um Tablespace num disco mais performático que o disco do sistema operacional. Parece que eu estou sendo redundante, parece que eu estou repetindo a palestra anterior de dimensionamento de ambiente, mas é que, infelizmente, o errar no básico é o que muito acontece. Assim, todo ano, eu não trabalho mais diretamente com o cliente como eu trabalhava 10 anos atrás, agora eu trabalho com os clientes piloto. Né? A gente apoia os clientes piloto, a gente analisa esse ambiente do cliente piloto. E o que mais acontece, às vezes, é errar no básico. Até no SQL Server, às vezes só tem uma Tablespace. Aqui no Postgre você não precisa se preocupar com fazer a divisão de Tablespace de dados em índice, mas você precisa se preocupar com a unidade que você vai alocar essa Tablespace. Você não pode deixar essa Tablespace lá junto com o sistema operacional, dando contenção, gerando uma possibilidade de até parar o sistema operacional se a pessoa não configurou direito, vai encher aquele disco. Porque às vezes o cara subiu um banco ali, está junto com o sistema operacional, ele acha que está no outro disco, mas ele não configurou corretamente. Ele cria um Tablespace, mas deixou no Tablespace no usuário Postgre, no Tablespace Users que está lá junto com o sistema operacional. Só pegando uma informação aqui, um gancho do Jefferson aqui, tá? Tá sendo muito comum isso. Eu estou configurando o Postgre ali para o meu ambiente e a gente já viu isso acontecendo, alguns clientes que têm acesso a gente é muito acessível dentro do cenário, dentro do nosso ecossistema, a gente sempre está ali debatendo, explicando, documentando, sempre está em evento, e uma coisa que começou a me aparecer agora é usar um tipo de serviço, um banco sobre serviço, e aí não configurar um usuário específico. Qual foi o usuário que geralmente configurar lá? Usuário Postgre. Isso já aconteceu muito tempo em SQL Server, a gente... Era o SA, né? Que é o usuário SA. A gente também pegou isso já em Oracle, SIS, e aí também não muda. É importante isso porque
Se você for ver, isso é uma falha de segurança, porque se tiver um ataque, o primeiro usuário que eles vão atrás é o usuário do banco ali. E é o que tem permissão para tudo. É o que vai ter permissão para tudo, então você vai conseguir tudo. Então, cuidado, porque é importante você colocar políticas de segurança, a gente vem documentando bastante esse tipo de informação. A documentação que a gente coloca sempre é muito completa ali, é muito teste, é muito detalhe. É tomar cuidado com o usuário super user. Configura um usuário e coloca a política de segurança que a gente determinou lá dentro do ambiente, que você não vai ter problema. E uma pergunta, você falou que muito procura a gente para conversar, é a questão do Windows, né? Pode o Windows para produção? Inclusive, foi até uma pergunta que fizeram no chat anterior, que eu falei, né? Não pode misturar sistemas operacionais para aplicação, né? Para aplicação você não pode colocar o Windows e Linux, mas se você tem o Linux para o banco de dados e o Windows para a aplicação, tudo bem. Agora, o Windows para o banco de dados Postgres, não. A documentação do Postgres fala, o Windows é para desenvolvedor. Ele não foi o Postgres. Peraí, o pop-up aqui, vou usar até o microfone. Não utilizem Windows, pessoal, por favor. Fui. Valeu, Manzano. O Windows para banco de dados, nunca. Eu vou contra o Manzano pro app server? Ok, tudo bem. Oi? Pro app server, tudo bem. Agora, de acordo com o Manzano, nunca. Mas para o banco, nunca. Produção, nunca. Você pode usar o Windows para o Postgres do desenvolvedor? Ok. Desenvolvedor na produção. Desenvolvedor é para teste, é para validação, para testar o básico. Mas homologação, não. Tem muita gente que até tem uma briga, né? Às vezes a gente fala assim, um ambiente, homologação... E tem gente que na cabeça de homologação já é o pré-produção, né? Então, um ambiente, vamos chamar assim, de quase que perfeito, seria teste, homologação, pré-produção e produção. Então, quando a gente fala homologação, eu estou ainda falando que o desenvolvedor está terminando os testes dele, depois vai para o pré-produção. Alguns locais, o pré-produção é o homologação. Mas, enfim, Windows nunca. Aí o Ronaldo continua falando os pontos aqui. O que é importante, quando a gente começou a liberar esse cenário, a gente percebeu que começou a ter um movimento muito forte de começarem a usar o Postgre com o Windows, né? E aí a gente teve que trabalhar, fazer alguns documentos e aí, novamente, a gente foi perante lá, todos os eventos de Postgre, a gente foi lá apresentar um conteúdo que a gente fez alguns testes comparando os dois cenários, tá? Isso a gente já fez, comparando os dois cenários. Para Windows, você quer fazer um ambiente de dev, vai funcionar normalmente, ele vai funcionar, tá? Uma vez eu até estava conversando com o pessoal do próprio ecossistema do Postgre sobre esse tipo de informação, como que, além do nosso ambiente aqui dentro do nosso ecossistema que usa, como que também eles usam? A comunidade que mantém o Linux, que mantém o Postgre, eles falam o seguinte, que o Postgre foi desenvolvido para dentro da arquitetura do Linux e não do Windows. A ferramenta específica, não vou entrar em meandros técnicos, mas a ferramenta específica que compila Postgre para Linux, ela não é desenvolvida para Windows. Exatamente isso. Tem vários fatores, questão de CPU, memória, I/O de disco, é totalmente otimizado para esse cenário. Se você for usar um serviço gerencial de alguma nuvem pública, ou a gente também vai explicar depois o tCloudDB o que ele é otimizado 100% para o Postgre para Linux. Então tem modificações de kernel que você pode fazer, ajustes dentro de arquitetura de memória que você pode fazer ajustes de CPU para atender a sua necessidade, mas o Windows você não vai ter esse tipo de ajuste. Então você pode ter um problema muito sério de desempenho depois. E a gente já fez comparativos de performance entre Windows e Linux dentro do Postgre. Ele atendeu certas necessidades, só que features que a gente precisa, ele acabou capotando, vamos dizer assim, e aí não deu performance. No final, ele não bateu os números que a gente precisava bater de teste. Tem um TCC de uma pessoa, eu não me lembro o nome agora, que um tempo atrás eu estava estudando, ele fez um TCC comparando justamente a performance do Windows com Linux no Postgre. É um TCC de uma Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Ele disponibilizou isso, está na internet, quem quiser procurar depois. Tem um comparativo lá e ele prova nitidamente e explica os fatores do motivo, tá? Então, acho que isso aqui tá... a gente está falando que é básico, mas precisa ratificar, porque às vezes passa batida, às vezes a pessoa está
ouvindo outra coisa lá e passou batido e não ouviu, a gente reforça mais ainda. Tá? Esse tema é um tema que vira e mexe, a gente está colocando aqui porque cai muito ticket pra gente, me mandam muita mensagem no WhatsApp, vão nas minhas redes sociais, me perguntam muito sobre esse assunto, tá? Então a gente vai continuar enfatizando bastante para ganhar, e vocês ajudarem, quem está escutando aqui, vocês ajudarem alguém que estiver conversando, falar que isso é recomendado, não só da gente, mas do próprio portal do Post, que a recomendação é usar Linux, tá? Uma outra coisa que a gente está reparando muito também é os arquivos RAW. Conforme estão vendo estudos, eles acabam migrando para Postgre e aí fala o seguinte, agora eu tenho mais liberdade de criar alta disponibilidade. Geralmente as altas disponibilidades vão usar o RAW ali, tá? Então, uma das coisas que a gente fala, se você não tiver um banco de dados gerenciável, se vocês não tiverem dentro de uma arquitetura gerenciável, esse cenário é importante você configurar num disco apartado, num volume apartado, por vários motivos, tá? Por questão de espaço, por gestão de performance, e você ter uma melhor distribuição de I/O de disco ali. E para fechar esse tema aqui, a versão do banco de dados, tá? Isso não é só para Postgre, mas sim para os outros demais SGBDs que a gente vem falando bastante desse tema. É importante a atualização dos SGBD. Cada vez mais o workload está indo para o banco de dados, a gente está melhorando a experiência, mandando as informações para o banco de dados, processamento para o banco de dados. Então, fique atentos em atualizações, porque você pode estar usando uma versão mais antiga do banco, você atualizou sua aplicação, mas está usando uma versão mais antiga. E o que isso vai impedir? Performance. Em resumo, vai ter um problema de performance. Outro ponto bem importante que muita gente não dá atenção nesse sentido é a segurança, porque se você usar um banco muito desatualizado, o próprio fabricante, em algum momento da vida, ele não vai mandar mais patch de segurança, a não ser que você tenha um contrato especificamente com ele. Caso isso não aconteça, você pode abrir várias brechas de seguranças dentro do seu ambiente. Então vários ambientes que a gente vai fazer a análise de ambiente, que a gente dá um select @version, que a gente dá um select version, enfim, a gente vai verificar a versão do banco, é a versão RTM. É a versão que saiu de fábrica, vamos chamar assim, não tem um patch de segurança. Então é importante isso, porque além do patch de segurança, que você está ajudando o teu ambiente a ficar mais seguro, tem o fator de performance também. Então, além do Postgre, esses dois outros bancos de dados que a gente vem comentando bastante, é importante você aplicar suas atualizações por segurança e performance. E a preocupação que estamos na 2510, Postgre 12 não vai funcionar. Tá? A partir de agora, o fabricante no nosso caso, né? O ecossistema Postgre que desenvolve Postgre deixou de dar suporte, aquela versão, a TOTOS também deixa de dar suporte. Se o ecossistema que desenvolveu deixa de dar suporte, a TOTOS deixa de dar suporte. Então isso precisa ficar muito claro, porque vai parar de funcionar. Né? Tanto tanto para o Postgre, para o Oracle e para o SQL Server, isso vai ser a mesma regra. Tá bom? Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o ajuste de performance. Né? Eu comentei bem no início, quando você instalar o banco de dados, ele vai vir no modo default. O modo default Linux é nada configurado, nada otimizado. Então você pode subir, ele vai funcionar numa máquina com 1 GB de memória, não está otimizado. Fiz um upgrade de memória, você precisa otimizar. Fiz um upgrade de processador, você precisa otimizar. Para quê? Para que os parâmetros ali dentro, que são configuráveis, ele não é assim, ó, tá aqui 48 GB de memória, se vira aí, não é assim que funciona. Você precisa entrar lá dentro e falar assim, olha, a configuração é essa. Mas você não precisa fazer tudo de forma manual, tá? Existem alguns sites que você pode ir lá, fazer a configuração, e aí a gente usava esses sites antigamente, e qual que é o impacto da gente usar os sites de terceiro? Direto a gente precisava ir lá e configurar, estava fora, a URL estava fora, enfim, não estava batendo com aquilo que a gente gostaria que tivesse configurado para o Postgre junto com o RP. Então a gente desenvolveu o nosso próprio formato de TANI, então você vai ali, coloca ali quantidade de conexões, essa quantidade de conexões ela vai ser aquela quantidade que você tem de licenças do DBAccess, por exemplo. Você tem 100 licenças de DBAccess, você vai lá e coloca 100 licenças de DBAccess.
dá um gerar, ele vai gerar para você os comandos para você exportar e gerar um alter system dentro do banco de dados. Isso é uma vez que você faz, né? Fez uma vez, você não precisa ficar fazendo todo dia. Não, é só quando você tiver uma mudança de hardware. O volume também, né, Jefferson? É importante enfatizar, porque o volume cresceu, o volume... Quando você adquire quantidade de conexões. né? Exatamente, porque vamos supor que o seu volume hoje é umas 500 conexões como a gente colocou aqui. Só que a tua empresa está crescendo, o seu volume vem aumentando, mais dados você precisa, mais processamento você precisa. Então ali você vai parametrizando ali dentro do ambiente conforme a tua necessidade, tá? Conforme cresceu. Chegou um hardware novo, mudei de nuvem pública, é importante você enfatizar isso. Ajuste isso para o seu ambiente. Então, tem 48 GB de memória, você vai colocar 48 GB. 100 usuários, 100 usuários. Quantos OCPUs, quantos CPUs eu tenho? E aí, esse ajuste de configurações, ele vai te gerar os comandos específicos para você dar o alter system. Eu quero configurar no arquivo de configuração do Postgre. Tudo bem, tem um comando para você ir lá e alterar o arquivo de configuração, mas pode gerar um erro manual ali na hora de configurar manualmente, então é mais fácil o alter system. Por isso que tem a vantagem do desenvolvimento do tCloud-DB, que a gente desenvolveu especificamente para não ter esse tipo de necessidade da gente poder configurar. Então, na próxima palestra, já dando uma brecha para a próxima palestra, a gente deve trazer essas informações para vocês verem o comportamento e os estudos que a gente fez em diversos cenários, tá? Esse é um outro tema que muita gente vem me perguntando, e isso daqui é alguns casos que eu, conversando com alguns amigos meus, eles vieram perguntar, cara, não está performando dentro de um RDS, né? E aí eu batendo um olho, assim, os últimos casos foram 4 amigos que trabalham dentro de consultorias e tal, que estão migrando nesse tipo de cenário, e aí eu falei, cara, mas foi pro RDS, mas o RDS... ele está lá configurado, tá? Ele tem um padrão dele, mas só para deixar claro para todo mundo entender, que ele precisa de tuning também, você precisa de ajustar. Se você não ajustar ele, você vai ter algum problema de performance conforme seu volume for crescendo. E aí uma das coisas você entra dentro da configuração lá de um serviço de RDS, aí você vai ver ali, ó, grupo de opções, default do Postgre 16. Que esse foi um caso, né, que um amigo meu aqui do Sul, ele estava com dificuldade de performance, ele me perguntou, eu falei, cara, por que não está performando? Porque o RDS deveria performar. Eu falei, sim, tem que performar porque a gente homologou ele. Primeira coisa que bateu na minha cabeça, dá uma olhada no grupo de opções, está usando o default lá? Você fez os ajustes que precisa ser feito? Não fiz. O que vai acontecer se você não fazer o default do Postgre ali? Você vai ter um gargalo de I/O, é fato isso, tá? Você vai ter alguns picos e aí o auto-vacuum, que é a parte de manutenção do Postgre, que ele faz a auto-manutenção, a autogestão ali, ele vai começar a ter uma degradação de performance de I/O, e aí você vai gerar mais latência, tá? E aí, aquela história, a culpa não é da aplicação, e a culpa também não é do RDS, tá? E você precisa de fazer, não é porque você está usando um banco gerenciável que você não precisa configurar. Todo banco gerenciável é necessário fazer seus ajustes de performance. Sim, é preciso fazer ajustes de estatística, manutenções de índice, criações de novos índices. É importante fazer esse tipo de manutenção. Senão você não vai ter performance ali no final do dia, tá? E aí os usuários vão estar reclamando ali por falta de uma atenção. Então é importante que você está em algum serviço gerenciado, é importante você ali, grupo de opções, tá? Para vocês olharem esse cenário e fazer esses ajustes, fazer esse tuning. Então é importante olhar esse cara. Se você hoje está usando RDS por algum motivo e ele não está performando por algo ali, dá uma olhada no grupo de opções. 99% que você está usando o default do Postgre ali, tá? Tanto na versão 15, que é o que está homologado, e na versão 16, tá bom? Outra pergunta que me fazem toda vez que eu estou em algum evento do Postgre ou estou andando na rua, até uma vez... Até engraçado que eu tava escalando, os caras me pararam e me perguntaram, me viram lá, me perguntaram, eu falei, ô Ronaldo, não pode usar o pooling não, por quê? Puta, cara, aí ficou um debate, em vez de a gente tá lá escalando, a gente tava debatendo sobre pooling. E aí, Portão, até brincando aqui comigo aqui, ó.
Mas o PG Bouncer e o PG Pool não é para o propósito quando eu preciso que o statement da query ela esteja plugada dentro do banco. Se você tem um pool de conexões ali dentro do cenário, a gente já testou isso e o comportamento não foi legal, tá? Ele vai gerar maior latência porque ele vai guardar em um sleeping ali da transação, e aí na hora que eu bater, eu vou ter que aquecer esse sleep, voltar e falar, ó, você vai virar ativo de novo, e eu vou mandar para o banco. E aí você vai ter uma queda de desempenho. A nossa recomendação é utilizem direto no banco. Então não configure o PG Bouncer e o PG Pool. Se você configurar esse tipo, vai gerar latência, picos, impacto no suporte de CPU, porque se você colocar essa thread aqui, você vai ter que colocar ele em algum cenário que tem uma CPU boa. Ah, mas aí na hora que eu for ter que aquecer, a transação, na hora que ela voltou para o pool, mais que eu esteja ali separado, ela voltar para o pool, ela vai ser rápido. Mas na hora que eu ter que voltar e falar o seguinte, ó, eu preciso daquela thread de novo para poder reutilizá-la novamente. Ele vai ter uma baixa performance. E aí eu vou consumir mais CPU que o normal lá no banco de dados. Então não é recomendado usar o PG Pool e o PG Bouncer. Ele tem um propósito para isso. Se é uma aplicação nativo client ali, que é para a parte de web, para aplicativos de mobile, faz sentido você estar usando isso. Mas para um RP que precisa de transações abertas para abertura e fechamento de thread, que é o que nós fazemos, uma recomendação é usar direto o banco de dados. Ao meu ver, que quando você está direto no banco de dados, a gestão ela é muito mais, eu acho muito mais fácil de administrar ali o banco de dados, tá? Do que você colocar um pool de conexões para fazer gestão, tá bom? Adicionando uma camada a mais, né? É mais uma camada para você poder administrar. Mas cada um tem um propósito. Para a gente, nós não recomendamos. A nossa recomendação é conexão direta e ajuste do banco de dados e aplicação. Ponto. Backup, backup, backup. Essa é uma frase muito... Backup bom, lembra do SAR? Backup bom é aquele que volta. Backup bom é o que faz o restore, né? Mas tem outra questão aqui também. Meu professor lá em 2000 e bolinha, ele falava assim, você tem duas coisas na sua vida, backup, backup, backup é a primeira. A segunda é o currículo atualizado, porque se a primeira falhar, você vai usar a segunda com certeza. Então é o seguinte, o Postgre ele vai disponibilizar, igual a todos os outros bancos, a parte de backup, que você vai poder fazer backup full, backup diferencial, backup incremental. Você tem ferramentas que vão apoiar esse processo de backup. Você tem ferramentas que vão direcionar você, como por exemplo o Barman, ou o Barman é uma ferramenta que vai te apoiar a fazer a réplica, por exemplo, do teu backup para um servidor específico só para o backup. Então você tem, por exemplo, o Barman é uma ferramenta que está junta com o Postgres, e aí você, por exemplo, pode fazer réplica do banco através dele, ele vai te ajudar na compressão, na criptografia, toda essa parte de backup, você pode usar uma ferramenta como o Barman. Tem outras ferramentas, existem, mas uma que nós homologamos e é interessante, é muito simples a configuração, é o Barman, tá? Então ele vai trabalhar toda essa parte de réplica, de configuração. Por exemplo, você pode deixar um banco em standby ali em outro servidor, junto com o servidor de Barman, por exemplo. Você cria um servidor só para o backup, e aí você faz o backup para ele e deixa uma réplica sendo realizada para esse servidor. Se acontece algo, por exemplo, no seu servidor principal, ele vai automaticamente migrar, ou você migra de forma manual e você escolhe qual é a melhor forma que encaixa para o teu ambiente. Então, a gente costuma dizer o seguinte, quer pagar quanto, né? Ah, mas não é free o Postgre? Então, mas o Postgre é free, é open source, mas você tem quantos servidores você quer para alta disponibilidade? Será que teu ambiente precisa do alta disponibilidade mais o disaster recovery? O que é alta disponibilidade? É você ter dois servidores na mesma infra para se um cair o outro subir. O que é o disaster recovery? Você tem uma outra infra replicada totalmente em outro local distinto, que não seja, né, dentro do mesmo prédio, outro prédio. As regras até dizem quantos quilômetros distantes, né? Então, você tem que tomar um certo cuidado de ter tudo isso aí, e o Postgre vai deixar essas opções.
O Barman, ele também tem uma vantagem de você criar alguns cenários dele e também validar se o backup está funcionando ou não, tá? E ele te mandar uma resposta depois do final. Então, você tem N possibilidades de configurar. Outros demais bancos de dados também têm isso. E aí é uma questão de configurável para você poder atender sua necessidade. Mas é importante você ter o backup. Para quem conhece o Oracle... currículo atualizado. O currículo atualizado. Para quem conhece o Oracle, por exemplo, você tem o RMAN, que faz esse papel de gestor dos backups, né? Então o RMAN no Oracle, no SQL Server é direto ali no SQL Server, nas configurações do SQL Server, mas você tem uma ferramenta diferentes que faz o papel do Barman e tem outras ferramentas que também têm esse papel. E se você conhecer de linguagem de programação C, você pode ir lá e desenvolver a sua própria ferramenta de backup também. Uma das coisas bem legais que a gente vem trabalhando também aqui são o fator de alta disponibilidade que a gente estuda bastante, tá? Recuperação, desastre, a gente cria algumas simulações, existe a minha máquina, a máquina dele, e também agora tem as IAs que vem ajudando muita gente a criar grande escala para teste, tá? As máquinas nossas são servidores que estão na nuvem, replicando e tal. Você tem dois cenários aqui, tá? A gente costuma... É uma coisa que eu e o Jefferson, quando está trabalhando junto ali em algum projeto, a gente costuma dizer que você tem um piloto automático ali. Que você tem um nó primário, geralmente todo banco, tá? Quando a gente está falando de SQL, ele é diferente de uma arquitetura NoSQL, tá? O SQL, quando é arquitetura SQL, você vai ter que ter um nó primário, que é para você fazer as DDLs, DML, DSL, para você poder fazer os insert, update, delete e o select. Esse é o resumo, tá? E aí você trabalhar numa situação de desastre é você ter sempre ali um servidor de réplica, garantir a réplica, né? E aí você pode determinar quanto que é o tempo do meu RTO ali, né, para poder guardar aquele backup ali. O Postgre ele tem muito nisso e ele tem uma arquitetura geográfica. Recentemente eu e o Jefferson foi para uma palestra, a gente foi assistir como que é a arquitetura do DeepSeek, né? Da IA lá do DeepSeek. E aí eles usam Postgre por baixo, e dentro do Postgre por baixo, eles têm várias regiões, né? Várias estruturas de regiões. A parte SQL dele e uma parte NoSQL que eles usam ali de JSON-B ali, para atender algumas necessidades, e a parte semântica também é usada um Postgre por baixo. Então, essa estrutura ali dentro de cópia ali, eles têm uma redundância de regiões. Então, Postgre é possível você fazer isso. E aí é possível uma conversa tanto com o Cristiano do Grupo Base e o Tibério do Bitpark, que a gente conversou bastante. Cada um, ele configurou a necessidade do negócio dele. Ele adaptou esse tipo de réplica para atender a necessidade do cenário dele. Só que é possível você fazer N fatores, tá? Mas é importante, o que é uma réplica ali, um piloto automático? Que a gente costuma dizer, é importante você ter um nó primário e uma réplica para você ter garantia que seu dado está lá. E aí tem aquele fator, o quanto que você quer de disponibilidade. Você pode ter um disaster recovery de 1 segundo ou de 1 hora, 2, o quanto que é importante para você, o quanto que o teu negócio é importante estar parado, tá? Uma outra coisa aqui que dá para você fazer nesse cenário, que a gente costuma dizer, quando você tem alta disponibilidade. Então você vai ter um nó primário ali para você poder fazer as escritas, né, leitura e escrita, e aí você vai ter um servidor de réplica, né? O que é servidor de réplica? É onde que está guardadinho ali, ó. É uma cópia fiel da minha estrutura. Se der algum problema ali, eu não vou precisar estar meu currículo atualizado, né, Jeff? Eu tenho uma réplica ali que vai garantir... Você falou da DeepSeek, a própria OpenAI acabou de mostrar um documento que ela fala que tem a principal e dezenas de réplicas que utilizam para funcionar a OpenAI. E é um Postgre por baixo, tá? E aí uma terceira máquina, o que você poderia... A gente botou um nome de metabase. O que seria uma metabase? Então, você tem a DDL, DML, a DCL ali, o seu nó primário ali, né? Que o seu DB Access está apontado para esse cara aqui. É possível você fazer alta disponibilidade para quando cair o nó primário, a réplica 1, que é o segundo box do lado esquerdo, que é o que está, na minha visão, aqui no meu campo de visão, tá? Ele virar como principal, e aí você ter uma terceira base, que pode estar em N regiões. Ah, eu quero ter uma terceira cópia, eu estou em São Paulo, quero guardar lá no Rio de Janeiro, um exemplo.
Só que eu quero que o meu BI esteja em outra região também. Então é possível você ter uma réplica do teu banco, e aí você não precisa que essa réplica do seu banco de dados esteja lá, que é muito costume de fazer isso, tá lá no primário. Então você sempre tem que pensar em dimensionar esse ambiente também. Então é possível você pegar o seu metabase, guardar os dados ali, fazer uma réplica de 1 hora, 2, 3, enfim, ou você pode estar local e ter essa réplica em tempo real ali. Vai depender do seu cenário. E consultar esses dados, essas consultas de view customizadas, aqueles dashboard que você está coletando informação para alimentar algum painel ou algo do tipo, ele vai ficar mais pesado ali dentro daquela estrutura. E ele não vai afetar o desempenho do seu RP naquele momento que você está coletando essa informação. Então, divida isso. O Postgre ele vai te dar muito essa liberdade, tá? Outra coisa bem importante que a gente pode trabalhar são as extensões estratégicas. O que a gente vai falar, o que já está homologado e alguns trabalhos que a gente já vem fazendo aqui em cenário, tá? O Postgre ele trabalha muito sobre extensões. Então, para observabilidade de queries, a gente recomenda usar o PG Statements, tá? Para análise de performance, você precisa avaliar, então você pode usar o PG Profile ou o PG Quant States. Para simulação de otimização, você tem o HiPong ali, PG. Para auditoria de governança, o PG Audit. E aí sim, o Postgre ele tem um DB-Link, o UID OSPP que você pode estar usando, mas por nativo, o Proteus ele vai instalar isso aqui, ele vai instalar essa extensão. Agora, um trabalho que a gente já vem fazendo aqui, que logo logo a gente deve estar soltando algum trabalho, é o PG Prearm. O que ele faz, o PG Prearm? Literalmente ele não é um in-memory de banco, tá? Isso a gente já teve alguns cenários de testes e tal, para entender o comportamento dele. Algumas pessoas acham que ele é in-memory, ele não é in-memory, tá? A função dele eu desliguei o banco de dados e aí eu religuei ele a algum outro cenário. Todo banco de dados você vai ter que carregar os primeiros acessos novamente. Ou você vai ter que carregar o plano desse cara, por algum motivo. Então, o que a gente começou a fazer o teste aqui? No teste de comportamento, a gente usando uma batalha de IA para entender esse comportamento e fazer diversos stresses teste, a gente percebeu o seguinte, que quando ele está ligado, ele mesmo, na hora que você liga ele e começa a processar o dado ou fazer um comparativo, você tem um ganho ali de 10 a 11% ali. E quais as tabelas que a gente recomenda? São tabelas pequenas, porque se você tem uma chave dentro do post chamada shared buffer, que é onde você carrega a memória dele. Se você colocar as tabelas muito grandes, você vai ter que colocar, sempre pensando no seguinte, se você tem uma tabela de memória, você vai ter que pensar em colocar uma tabela inteira de 1 GB de memória. Tem outras formas de você poder configurar isso. Mas, por enquanto, é um protótipo que a gente vem estudando, tem bastante gente perguntando isso para mim, perguntando para o Jefferson, em alguns casos, a gente terminou recente o primeiro protótipo aqui de teste, mas a ideia é compartilhar, porque se você for assistir alguma palestra do PGConf, alguém vai falar esse tipo de cenário. O PGArm é sempre muito falado dentro do ecossistema. Então ele reduz o I/O frio, ele esquenta essas tabelas, e aí os acessos simultâneos dos usuários, você vai ter uma melhor experiência na abertura e fechamento da thread ali na hora que ele está logando o usuário, tá? O importante do PGArm são tabelas grandes, igual eu comentei ali. Então, coloque sempre as SIS, MPs e as tabelas System, tá? Logo, em breve, a gente deve soltar algumas documentações explicando esse tipo de teste. Mas vamos supor que você já está com falta de memória, a memória já está completamente consumida, e aí você precisa subir mais memória. Então, cuidado com isso, porque você pode criar uma retenção e ficar mais lento, achando que vai ser mais rápido. Você usar uma storage EBS ali, ou SAN, isso também não vai criar performance, vai gerar baixo desempenho, a gente já simulou esse tipo de teste. Ou o servidor é ruim mesmo, o servidor já tem um clock baixo, o disco não é rápido, você está dando um disco SAS ainda, nenhum SSD você está usando. Ele não vai criar um desempenho, esteja baixa expectativa nesse sentido. Porque se o disco não for performático, você já está tentando assim, eu vou tentar melhorar aqui, ele não vai criar performance, tá?
Próximo. Agora a gente vai entrar em uma das extensões do Postgre, que tem sido muito demandada devido ao fato das IAs, né? Então, quando você começa a falar de inteligência artificial, o que não está treinado precisa de uma informação em algum lugar. E às vezes você não tem essa informação no treinamento. Você não vai treinar um banco para poder, toda semana, colocar um dado novo ali dentro. Então, o que você precisa? Você precisa de um banco vetorial. É onde que entra essa funcionalidade. Então, o que é essa extensão? Essa extensão é uma extensão que fica dentro do próprio banco de dados, onde você vai criar ali, eu não vou falar conceitualmente, mas um embed de um dado que você escolheu, as informações da sua empresa, informação de cliente, você vai escolher que tipo de dado, e é interessante que isso aqui você pode tanto trabalhar no mesmo banco, aí aqui com ressalvas, porque você tem que saber se seu banco vai suportar isso. Não adianta também eu falar para você que vai trabalhar no mesmo banco e aí você tem um banco de 2 terabytes com 100 GB de memória, assim, você vai gargalar, gerar um gargalo maior no teu banco. Assim, com muitas ressalvas você pode trabalhar no mesmo banco, você pode puxar um banco secundário daqueles que a gente comentou ali para BI e tal, e subir ali dentro um PG Vector, então ele vai ser usado para indexar dados dentro do seu próprio banco de dados, e aí você vai conseguir fazer pesquisa por similaridade. Então, qual que é a diferença da pesquisa uma pesquisa SQL para uma pesquisa por similaridade? Ela não vai buscar dentro de uma tabela, fazer um select dentro de uma tabela. Ela é um vetor, e um vetor ele vai buscar o vetor mais próximo daquilo que você pediu e vai trazer esse dado assim de uma forma muito rápida e praticamente instantânea. Então, a vetorização dos dados é algo que é muito utilizado quando você vai integrar isso com inteligência artificial. O Ronaldo acho que vai continuar aqui dando um exemplo agora. Próximo. Então aqui a gente vai falar agora um pouco do exemplo, que é o exemplo de um dos nossos clientes aqui, que é o... Qual que é esse exemplo aqui que tá? Esse aqui é da Bitpark, né? é o exemplo da Bitpark, tá? Pode colocar para rodar para a gente o vídeo, por favor, do Bitpark. O que ele está buscando aqui, tá? Uma parte, ele queria buscar 2 frases, né? O Bitpark, o hotel, quem usa TOTOS. Isso dentro dos sistemas que ele tem lá dentro do ambiente dele. E aí, de vez ele criar uma estrutura, ele criou um vetor apontando para os cenários, para as tabelas que ele precisava ali, e aí ele fazer essa semântica, né? Essa busca similaridade. Semântica vai trazer aqui, ó, do lado direito, você tem o mais próximo possível daquilo que você pediu. Então ele não vai trazer perfeito aquela frase, mas ele vai trazer a frase mais próxima possível. Por trás dos panos, o que uma IA está fazendo é essa busca vetorial, né? Isso. Então, como o Proteus ele tem muito dado e tem muita gente tem muita integração, o vetor, lógico, os demais também em SGBD já tem, só que provavelmente tem algum custo. O PG Vector, ele é uma parte do vetor, é uma extensão que é open também, que você pode estar utilizando, e aí já tem clientes lá já utilizando. O Bitpark é um modelo que a gente está utilizando aqui, tá? Essa é uma pergunta que todo gestor pergunta para a gente aqui. Isso é mais gestores, tá? Quem dá suporte para Postgre? Como que funciona o suporte técnico do Postgre, né? Então, a gente colocou aqui 4 pontos aqui que você pode estar utilizando, fora que a gente tem uma documentação bem específica explicando sobre isso, tirando todas as dúvidas possíveis, tá? Já fui em LinkedIn explicando, também já fomos em outros eventos e é um tema que ainda continuam perguntando. Quem é o suporte? Primeiro que ele é um código de fonte aberto, ele tem um ecossistema que é por lista de e-mails, por blogs, por eventos, e aí você também tem canais que você pode estar tirando suas dúvidas. Existem empresas que dão suporte comercial, que você vai ter SLA, vai ter suporte 24/7, com consultoria, empresas A, B, C. Então, esse QR Code que está aqui disponível, você vai ter esse tipo de informação, né? Vamos supor que eu preciso reportar um bug ou alguma falha de segurança dentro do ambiente. Existe
um canal ali que você pode estar reportando isso, ou agora você precisa que faça uma correção especificamente para atender teu negócio, que eu acho que isso é uma vantagem do open source, que você pode ajustar a tua necessidade em relação aos outros SGBDs. Você pode contratar uma consultoria ou uma empresa que tem acesso ao código para poder fazer esses ajustes conforme a sua necessidade do teu negócio, tá? Então, você tem essa liberdade. A gente costuma dizer que o Postgres é muito mais liberdade em vários sentidos. E essa é uma vantagem que você pode ter N empresas. Você não vai estar voltado a uma empresa. Você pode escolher N empresas para atender a tua necessidade do teu negócio. Ou até mesmo modificar o Postgres para atender a tua necessidade do teu negócio ali. Então, tem N empresas que vai fazer esse cenário. Então, essa documentação ela vai te levar para esse tipo de cenário onde você precisa tirar maior tipo de informação. Então, esse é um ponto bem importante para vocês, tá bom? Manzano, precisamos de você. Perguntas, é o momento das perguntas, que deve ter bastante. Manzano é o cara do Linux. Vamos lá, vamos ficar coladinhos. Aqui, estamos juntinho. Falei que o tema era denso, né, pessoal? Vocês viram o tamanho do negócio, então vamos começar lá. Primeira pergunta do Robert Lutter, eu acho que é Lutter, se eu falei errado me desculpa. É viável migrar SQL Server para Postgres? Olha, é tranquilamente viável. Acho que se a pessoa, principalmente se a pessoa está preocupada com o licenciamento que precisa renovar, e a gente está chegando num processo que vai ter que renovar o 2016 agora, quem está no 2016 precisa renovar, quem está no 17, o ano que vem precisa renovar, já acabou o suporte, vai ter que comprar a licença, e a pessoa pode dar um save de licença. O BitPark apresentou ano passado, ele, não vou nem falar em cifras aqui, mas foi astronômica as cifras dele. É muito viável, atende completamente para o RP Proteus, ele está totalmente homologado, então é muito viável. Tem a ferramenta, inclusive, que apoia a migração do RP Proteus. Só falar, acho que na apresentação de vocês ficou claro que tecnicamente não tem o que se falar do Postgres, né? A gente falou aqui mais da parte financeira, mas complementa aí. Principalmente a questão de fator de performance, que é um tema que muitos gestores perguntam. E a performance? É como a gente falou. Em diversos cenários, diversos testes, nós recomendamos e testamos e validamos. Então, os 3 bancos de dados que estão homologados, a gente tenta comparar a performance que seja calibrada entre os 3 iguais ali. Mas lembrando que cada um tem um tipo de size, cada um tem um tipo de comportamento. O comportamento da aplicação sempre vai ser praticamente ali o mesmo para cada um, mas em questão de performance, ele é idêntico aos demais. A preocupação, acho que às vezes, do pessoal que vai sair no SQL Server para um Postgres é a tela preta do Linux. Essa é a preocupação. Mas você tem, por exemplo, o PGAdmin, que é um SQL Server Developer ali, que o cara está lá na máquina dele, que é para acessar. Ele não precisa ficar acessando a tela preta, ele acessa ali do Windows dele, quem tem Windows, Bacana. acessa do Windows dele, bate lá ele vai gerenciar, criar tabela, parar o usuário, fazer o que ele quiser ali pelo PGAdmin. É uma ferramenta do SQL Developer. Perfeito. Ele conseguiria até acessar, e curiosidade minha também, aproveitar para a galera, por exemplo, ter o PGAdmin instalado no Windows, alguma ferramenta no Windows, e acessar esse servidor também sem o menor problema, né? Sem problema nenhum. É só abrir a porta 5432, que é do Postgres, liberar para esse servidor, não para todo mundo na internet, mas liberar essa porta ali para essas conexões. Bacana. Então, próxima pergunta é do Natanael Della Torre. Quando o Postgres V18 vai ser homologado, haja vista a melhoria significativa de I/O? Então, a gente agora está se planejando nos próximos roadmaps. Nas próximas semanas a gente deve definir o processo de homologação, mas provavelmente a gente deve fazer o salto do 17 para o 18 para poder estar testando. Não vamos homologar o 17 e vai pular direto para o 18. Provavelmente. Bacana. Desde que a TEC autorize lá. Mais uma curiosidade minha, tem alguma coisa de LTS no Postgres? Não existe isso no Postgres? O versionamento dele é seguido? O versionamento dele é seguido, tá? Então Bacana. Você tem lá a versão 16, 1, 2, 3, 4. Geralmente ele começa na 3 ali, conforme você vai instalando, né? E aí você vai subindo para 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uma vez que a gente vai homologar a default, que é 18. Perfeito. E aí o que vier de segurança depois tem que estar contemplado. Tem que estar contemplado. Bacana. Agora, do Heron Ricardo Bonfim, existe algum caso de uso para Postgres gerenciado? Gerenciado tem N fatores, tá? N locais que estão utilizando, tá? O RDS ele é o mais comum. A gente costuma dizer que ele sim está homologado. Não podemos dizer qual é o cliente porque precisa da autorização de cliente, mas
tem sim clientes que estão usando RDS. Agora, o próximo gerenciável que é nosso, a gente vai falar agora sobre o Postgre, o T-Cloud DB. Já deu uma falha aqui, falei o que era o banco por baixo, mas eu e o Rômulo, a gente no próximo slide, ou na próxima apresentação, a gente vai explicar mais sobre gerenciado. Boa. E agora o Marcelo, eu vou tentar não errar, porque aqui judiou um pouco. Worth Miller, eu acho que eu acertei, mas se eu não acertei, eu peço desculpa novamente. Nós na empresa tivemos receio por Postgres por ele ser gratuito e open, como o pessoal comentou aqui. Quanto de segurança nós temos para migrar do nosso SGBD para o Postgres nesse segmento? Vocês já viram a risada aqui? Eu acho assim, 2 exemplos de pequenas empresas, né? A gente acabou de falar, a OpenAI usa o Postgre para a OpenAI. O DeepSeek usa o Postgre para o DeepSeek. Grandes empresas brasileiras usam para isso e a própria TOTVS usa internamente. Então, assim, eu acho que de referencial, a gente acabou de citar 2 clientes grandes que precisam funcionar sem parar 1 minuto, que é o BitPark. Imagina, quantas pessoas estão dentro do BitPark? Se parar, está com Postgre. Está 1 ano funcionando, 200 e tantos dias funcionando. É extremamente seguro uma migração. É importante, só que assim, é importante seguir o que a gente escreveu nas documentações. Se você seguir o que está escrito em documentação, tudo que a gente trabalhou lá, você não vai ter erro. Agora, você chegar lá naquele momento, não, vamos alterar essa vírgula aqui do que está alterado lá. A probabilidade, o risco já é grande de diminuir de você ter algum tipo de problema. E não pegar consultoria emocionada, que fala que faz e nunca entregou nenhum projeto. Exatamente. Falar é fácil, né? Exatamente. E eu acho uma coisa importante, para muitos clientes pode parecer novidade o Postgres, mas nós já trabalhamos com eles aqui há mais de uma década. Então a experiência que a gente pegou nessa mais de uma década aqui, a gente não recomendaria se realmente não fosse uma coisa confiável e que a gente precisa garantir o ambiente de vocês. Se tiver algum problema é para nós que vocês vão recorrer primeiro. Então eu acho que isso é o principal. Saindo de TOTVS, vai no Stack Overflow. Qual que é o banco que mais cresceu nos últimos 10 anos? Qual é o mais amado? Já começa daí. O lugar que você quer de informação, vai lá no RankingDB, tá? Tem um lugar chamado RankingDB, procura esse tipo de informação. Isso é um dado mundial. Você tem 4 primeiros bancos de dados, tem 382 bancos, se eu não me engano, a última lista que eu vi, tá? Desses 382 bancos, os 4 primeiros são Oracle, MySQL, SQL Server e Postgre, tá? E aí depois vão cair, vai ter uma queda muito de outros bancos de dados, mas tem uso bastante. Mas se você for ver em relação ao terceiro que ele está sendo utilizado lá, nem vou citar o nome, mas o terceiro que ele está sendo utilizado, se você for fazer um comparativo, o ano que vem o Postgre vai passar ele. E aí, quando a gente fala fator de nuvem, quando ele está usando, você pode ver que as 4 principais... que as 4 nuvens usam. As 4 nuvens usam. Exatamente. É o banco X com Postgre, banco Y com Postgre, sim. Todas elas usam. Então é seguro. Respondendo a sua pergunta, é extremamente seguro uma migração, desde que você siga o roteiro, a receita de bolo que a gente desenvolveu de migração. Perfeito. Você vai ter sucesso no seu projeto e performance. E nível de performance comparado ao teu atual SGBD, eu tenho segurança de falar que vai performar melhor desde que você use o hardware correto, a migração correta, os parâmetros corretos. Eu tenho certeza que vai ser mais performático em relação ao teu SGBD atual. Bacana. E sem contar que tem uma comunidade fortíssima, cara, uma coisa que você não conta do lado do Oracle e do SQL Server. A comunidade se ajuda, né? Eu acho que até uma coisa bacana, a gente ainda tem um tempo, se vocês quiserem comentar o tamanho da força da comunidade em cima do Postgres. Recente foi eu e o Robson, né? O Robson Oliveira, recentemente a gente estava em setembro, a gente foi no PGConf, a gente foi trocar experiência lá com o pessoal lá, é uma comunidade extremamente aberta, e aí num bate-papo eu aprendi muito com o pessoal da Enterprise DB, que é uma empresa americana que dá suporte do Postgres lá. A gente trocou muito detalhes ali sobre transações por segundo. O Charles, o nome desse cara é Charles, ele é muito conhecido. O pessoal também da Timbiras, eu troquei bastante experiência com eles ali, de alguns dados ali, e eu trouxe mais experiências para colocar dentro do produto, teste ali. Fora também que vira e mexe, a gente também submete algumas palestras do que a gente fez aqui dentro do Postgres, para também a gente ver quais são os comentários, quais são as críticas que eles vão falar para a gente. Então a gente debate com eles debatem com a gente, mas é um debate sadio, de explicar tecnicamente cada cenário para a gente trazer o que é de melhor para todo mundo aqui. Bacana.
Então, as perguntas terminaram. Acho que é hora de agradecer vocês. Fantástica Obrigado. palestra. Pessoal, nós vamos fazer aquela pausa que a gente comentou. A gente volta às 14 e o Jeff e o Ronaldo vão estar aqui de volta para trazer bastante informação para vocês. 14 horas em ponto, hein? Esperamos vocês. Obrigadão. Vamos falar do teclado de DB, hein, pessoal? É isso aí. Valeu. Valeu.